Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre gradiente de uma função. E quando você fala de gradiente de uma função, que função eu estou me referindo? Uma função, no caso, escalar, tá? Então, uma função que tem somente o módulo, tá? Então, digamos que você tem aqui o plano cartesiano xy e uma função, uma função do tipo f de x. E aí, como já é sabido, como é que você calcula a derivada de uma função? Então, digamos que você queira calcular a derivada de uma função num dado ponto. E aí você pode entender isso, você pegar essa curva em vermelho e dividir ela em pequenos pedaços infinitesimais, você pode ter uma diferencial exata da minha função f. E aí, do cálculo 1, nós aprendemos que a definição da derivada, df de x dx, ele é igual ao limite da função calculada no acréscimo, x mais dx, menos o valor no ponto, dividido pelo acréscimo no limite em que ΔX tende a zero. E aí quando você faz isso, na interpretação geométrica dessa derivada convencional, derivada lá do cálculo 1, essa derivada ela vai ter a interpretação que é a reta tangente ao ponto. Então você tinha uma reta, você tinha em analisar dois pontos da função, você tinha uma reta secante, e no limite, quando ΔX tende a zero, essa reta secante tende a um ponto e ela vira uma reta puramente tangente àquele ponto que você está analisando, no caso x0, tá certo? E aí essa inclinação da reta que passa, que corta o eixo x, tocando no ponto, essa reta tangente tem uma inclinação que nós chamamos de ângulo alfa, e a tangente desse alfa nada mais é do que a derivada ponto a ponto da tua função, no caso em x0. Perfeito? Então isso é a análise, a definição de uma derivada convencional, lá de cálculo 1, uma derivada de uma função que depende somente de uma única variável. Bem, o gradiente de uma função, nós vamos ver que são derivadas em várias direções, tá? E aí nós representamos esse gradiente por um operador diferencial, que é uma espécie de delta de cabeça para baixo. A gente chama esse operador de nabla, tá? Vou representar ele dessa forma. Pois bem, continuando, então, a mesma coisa que nós fizemos aqui, uma função que depende somente de uma única variável, então ela é uma curva no plano cartesiano. Você pode fazer agora uma análise, em vez de ser uma curva, você vai ter uma superfície, E essa superfície, ela é uma função agora que depende de três variáveis, x, y, z, tá? E aí você tem uma superfície e, de acordo com o meu sistema de eixos aqui tridimensional cartesiano, você tem um dado ponto, um ponto R, E quando você acrescenta um pequeno pedaço, um infinitésimo dessa variação, dessa posição R aqui, você vai ter um outro vetor posição, um R', onde esse R' é R mais ΔR, que é a variação infinitesimal da função aqui ponto a ponto sobre essa superfície. E aí você pode se perguntar, bem, como é que você calcula a diferencial exata de uma função que depende agora de três variáveis, não somente uma, como nós tínhamos no primeiro caso? Bem, você sabe que a diferencial exata você pode encontrar da seguinte forma. Então, a diferencial da função de três variáveis vai ser a derivada parcial com relação a x dx, mais o incremento, mais vezes o incremento, mais a derivada da função em relação a y, vezes o incremento naquela direção, mais a derivada da função em relação a z, vezes o incremento naquela direção. Então, essa forma, como está escrito aqui, x com x, y com y, z com z, isso lembra muito um produto escalar, Então, que produto escalar é esse? Vai ser o produto escalar entre o operador nabla da minha função. Então, o operador nabla, que é o operador gradiente, ele atua ele é um operador diferencial, então ele precisa atuar em alguma função, no caso a minha função f de três variáveis, que está aqui. Então fica grade de f, produto escalar com dr, onde dr é o elemento infinitesimal nas três direções, x, y e z. Então se você fizer o produto escalar do meu gradiente,
com dr, o resultado disso vai dar minha diferencial exata. E a minha diferencial exata é exatamente o que está escrito aqui. Então, quem é grade de f e quem é dr? Aí eu vou explicitar agora, né? Esse nabla é o operador nabla, mas quando ele atua numa função, ele é chamado de operador gradiente. E aí, quem é esse nabla e quem é esse dr? Então, o meu nabla de f vai ser derivada de f em relação a x na direção y, né? Mais df de dy na direção j, mais df dz na direção k. I, j e k são os versores, né? Que são vetores de módulo 1, né? Que apontam nas direções respectivas. I aponta na direção x crescente, j chapéu na direção y crescente e k chapéu na direção z crescente aqui do eixo. Tá? E o meu dr é o elemento infinitesimal em coordenadas cartesianas, dx na direção y mais dy na direção j, dz na direção k. Se você aplicar o produto escalar entre eles, você vai, os únicos termos que vai sobreviver desse produto escalar são termos iguais. Então, i com i dá 1, j com j dá 1 e k com k dá 1. Termos cruzados, tipo ij, ik, ji, jk, ki, kj, todos eles dão 0, porque o produto escalar é módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. E se o ângulo entre eles for 90, que no caso são termos cruzados, né? Cosseno de 90 é 0, então vai anular tudo. Então só vai sobreviver termos iguais. Porque i com i, por exemplo, vai dar cosseno de 0, o ângulo é 0, cosseno de 0 é 1. J com j dá 1 e k com k dá 1, tá? Então se você fizer esse multiplicado por esse por esse, esse por esse, é o produto escalar desse com esse aqui, o resultado vai me dar a diferencial exata da minha função calculada no espaço tridimensional. Então, meu nabla, o operador, ele tem esse formato. Então, veja que ele não tem significado a priori nenhum se você não atuar numa função, né? A partir do momento que ele atuar numa função, no caso meu f, aí você vai ter o operador gradiente, né? Que vai ter uma interpretação de derivada, digamos assim, em 3 direções, tá certo? Além da derivada convencional, que é uma derivada puramente escalar, que a gente aprende lá em cálculo 1. Aqui é uma derivada orientada em cada um dos eixos, tá? Então, de acordo com o meu teorema fundamental do cálculo, né, que é o chamado teorema do gradiente, então se você pegar esse resultado aqui e integrar ambos os lados, tá? Você pode integrar ambos os lados aqui em R, né, de RA a RB, e FA de FA a FB, o DF. Aqui vai dar o meu ΔF, o ΔF é a variação da função nesse intervalo, né? E aqui fica a integral do gradiente produto escalar com o deslocamento infinitesimal no teu espaço. E aí o que é interessante notar é que o operador gradiente, na física, né, ele aparece em muitas situações, mas, por exemplo, lá em eletromagnetismo, né, na parte de eletrostática, o meu campo eletrostático, né, ele é um campo que depende somente da posição. Então, na física, quando você diz que você estuda o campo eletrostático, ele é um campo que conserva energia, né? E aí você tem que o campo é menos o grade de um potencial. Então, perceba que aparece aqui o operador gradiente. O φ é um potencial escalar, né? Então, você tem que o campo elétrico é menos o grade de um potencial eletrostático, tá? E se isso é verdade, né? Se você tem uma função, né? Veja, é interessante você notar aqui o seguinte: quando você estuda eletrostática e você define uma função aqui, um potencial eletrostático do tipo φ, né, que depende basicamente de 1 sobre R, né, R é o vetor posição, né, um módulo vetor posição, você trabalha puramente com escalar. E aí quando você calcula o gradiente, que são essas derivadas aqui, ó, nas 3 direções, o campo elétrico ele vai ter uma dependência do tipo 1 sobre R2, né? Ou R vetor sobre R ao cubo, né? Então, em vez de você trabalhar com modo, direção e sentido, você trabalha com escalar, e quando você calcula o potencial eletrostático, você calcula o gradiente e obtém o campo eletrostático. E o que é interessante notar é que se o campo ele é escrito como sendo o grade de um potencial, se você calcular o rotacional do campo, né? O rotacional de E dá 0. Então, isso é um campo irrotacional, isso é uma das equações de Maxwell, por caso de um campo do tipo eletrostático, né? E aí, lembra de uma aula que nós já vimos no canal aqui sobre
campos conservativos. Um campo conservativo é quando o rotacional dele é nulo, ou seja, ele é um campo puramente rotacional. Então, se o meu campo ele é escrito em termos de um gradiente de um potencial φ, potencial escalar, então o rotacional de E, ou seja, o rotacional de um gradiente, é sempre zero. Então, isso na física tem uma interpretação muito bonita e você pode estudar campos conservativos, campos em que há conservação da energia, não há dissipação de uma forma de energia, a energia se conserva e isso tem implicações muito relevantes na física, na parte de eletrostática. Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos.